vida e os problemas do homem moderno. A gente não costuma falar problemas porque é uma palavra muito negativa, a gente fala desafios. Vida e os desafios do homem moderno. Primeiramente, com relação a esses seres chamados de encarnações divinas, como Buda, Jesus, Chaitanya, recentemente Ramakrishna, Vivekananda, que eles falam que esses seres que alcançaram essas verdades eternas, quando eles morrem, quando eles vão embora desse mundo, eles não morrem realmente. Eles estão vivos nesse mundo de forma mais intensa do que quando eles viviam. Eles vivem num plano de uma realidade eterna, que é muito mais vívido, muito mais real do que esse mundo que nós conhecemos de nome e forma. Então, esses grandes seres estão vivos e eles podem ser acessados, a gente pode receber a ajuda deles, através da oração, através da comunhão, através da meditação. Então, é uma grande prática você meditar sobre as encarnações divinas, ou rezar a elas, pedir auxílio. Toda vez que você sente dúvida, medo, ou estiver em dificuldades, pedir auxílio, porque o auxílio vem. Esses grandes seres não estão mortos, eles nos ajudam constantemente. Então, um desses grandes seres é Buda. Buda, ele viveu uma vida de 80 anos nesse mundo, e ele ainda é uma figura muito ativa no mundo. Muitas pessoas seguem o budismo, seguem o Buda. E ele é considerado uma pessoa que é capaz de nos fazer usar o oceano de ignorância. Essa é uma das definições de Buda. Pessoas comuns, como nós, é difícil a gente compreender a grandeza de uma encarnação divina. A gente pode até olhar as imagens ou estudar a vida dessas pessoas, mas a gente não entende como essas vidas elas se relacionam com a humanidade de forma individual, seja conosco, e de forma coletiva. Como que realmente elas se relacionam? Qual é a grandeza das encarnações? Por isso se diz que quanto mais a gente avança na vida espiritual, mais a gente entende o que são as encarnações. Eu estava conversando hoje com a Márcia que quanto mais a gente avança na vida espiritual, mais a gente entende as escrituras também. Então, por exemplo, se você lê o Gita hoje, depois de alguns anos, pode ser que quando você for ler o Gita, você vai conseguir um significado totalmente diferente. E a sua mente evolui, o seu conhecimento espiritual evolui. Uma coisa que eu sinto é que quando eu li a Bíblia quando eu era adolescente, eu entendia de uma maneira. Quando eu leio agora, eu entendo de outra maneira, um significado novo, um significado muito mais universal, muito mais abrangente do que eu li antigamente. Então, a mesma coisa com as encarnações divinas. Quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais a gente passa a entender a grandeza de Jesus, a grandeza de Buda, a grandeza de Sri Ramakrishna. E como esses seres realmente são os que realmente merecem reverência nossa. Nenhuma outra personalidade do mundo merece tanta reverência de nós como essas encarnações. Tem um poeta chamado Shemendra, que ele era contemporâneo de Buda. E ele escreveu um poema chamado Avadana Kalpalata. Ele falou, elogiando a glória de Buda, ele falou, destruindo a escuridão que se espalha como erro, destruindo repentinamente a escuridão que se espalha como erro em todas as partes, com a glória da luz da compaixão, Buda, o incomparável Buda, espalhando a sua luz em milhares de raios como o sol, aponta-nos o caminho bom, colocando um fim ao mal e ao sofrimento. Então, esse poema continua, e ele termina assim: saudações a ti, ó perfeito médico dos sofrimentos do mundo, cuja mente está completamente preenchida com compaixão pelas criaturas. Então, essa definição de Buda como um médico do mundo, é uma definição bem pertinente, porque Buda, o principal motivo dele era curar o sofrimento da humanidade, retirar o sofrimento da humanidade, por compaixão. Então ele era um médico, ele era como um médico que nós conhecemos, mas ele queria retirar o mal pela raiz, que é a ignorância.
Uma outra definição de Buda é o amigo. Buda é o verdadeiro amigo, porque nós temos vários amigos durante a vida e muitos deles nos ajudam de diversas maneiras. Quem já não recebeu a ajuda dos amigos? Mas os amigos resolvem apenas os problemas que são temporários. Existe um amigo que ele resolve os problemas para sempre. Ele resolve os problemas para a eternidade. E esses amigos são os verdadeiros amigos. Então, Buda é o nosso verdadeiro amigo. As encarnações são os nossos verdadeiros amigos. E Buda era considerado não apenas como uma grande personalidade, do ponto de vista intelectual, mas espiritual. Mas é fato que não é possível medir a grandeza de Buda. Apenas nós podemos dizer que ele alcançou o ápice da perfeição. Mais recentemente, Rabindranath Tagore escreveu um poema sobre Buda também. Vou ler rapidamente, 5 linhas. Ó sereno, ó livre, em tua imensurável misericórdia e bondade, destrua todas as manchas escuras do coração desta terra. O coração do homem está angustiado com a febre da inquietude, com o veneno do egoísmo, com uma sede que não conhece fim. Toque-os, ó Buda, com a sua mão direita e torne-os um único espírito. Traga harmonia nas suas vidas. Traga o ritmo da beleza, ó sereno, ó livre. Em sua imensurável misericórdia, destrua as manchas de escuridão dos corações dessa terra. Então, isso é um poema de Rabindranath Tagore sobre Buda. Agora surge o questionamento. Né? O tema de hoje é sobre os problemas do homem moderno e Buda. Então, Buda viveu há 2.500 anos atrás. E nós estamos vivendo uma sociedade moderna. Como é que nós podemos esperar a solução dos problemas do homem moderno de uma pessoa que viveu 2.500 anos atrás, num contexto tão diferente? Como é que nós podemos esperar a solução dos ensinamentos de Buda para os nossos problemas atuais? Essa é a pergunta. Os problemas atuais, os problemas do homem moderno, eles são muito complexos, nós sabemos. Eles são muito numerosos. Existe muitas facetas para os problemas do homem moderno. O homem moderno ele possui muitas crenças, muitas descrenças, muitos dogmas, muitas superstições. Então, a gente não pode definir o que seria o homem moderno, e nem também dizer que o problema do homem moderno é isso, porque existem inúmeros problemas do homem moderno. Então, nós podemos discutir os problemas do homem moderno apenas de uma maneira muito geral. Antes da gente entrar na solução que Buda deu para os problemas do homem moderno, a gente pode discutir quais são os problemas do homem moderno, assim, de maneira sucinta. Tem um livro chamado Man Alone, Alienation in the Modern Society, que foi escrito por Mary Josephson. Esse livro é O Homem Sozinho, Alienação na Sociedade Moderna. A tradução para esse livro. Ele colocou vários problemas do homem moderno, dizendo que o homem moderno vive hoje num mundo de paradoxos. Esse é um dos principais problemas do homem moderno, viver num mundo de paradoxos. Nós conhecemos isso muito bem. E ele deu alguns exemplos, que eu vou citar aqui, são 6 exemplos, que nós vivemos numa grande prosperidade econômica, sem paralelo, na mão de alguns indivíduos, enquanto uma grande parcela vive sem prosperidade. Então existe uma profunda diferença, né, de prosperidade econômica na sociedade. Isso é um problema do homem moderno hoje em dia, essa diferença de prosperidade causada pelo capitalismo. Outro problema do homem moderno: existem lutas por liberdade em todo lugar, mas ao mesmo tempo o homem não para de fazer guerra. É um dos problemas que a humanidade tem do homem moderno. Então existem um grande problema de injustiça social, ao mesmo tempo que existe uma busca pela liberdade. Um outro problema: nunca foi conhecido tantas maneiras de curar o homem
através de diversas maneiras, a medicina avançou tanto, mas ao mesmo tempo nunca tiveram tantas maneiras também de matar o homem. Isso que é mostrado nesse livro. O homem criou muitas maneiras de se matar, né? Principalmente através dos medicamentos, drogas. Existem milhares de coisas que podem matar o homem hoje em dia. Nós falamos muito a respeito de paz, mas as pessoas seguem fazendo coisas que vão ao contrário da paz. Nessa era, foram produzidos santos como Sri Ramakrishna, Sri Ramana Maharshi, mas ao mesmo tempo existe na sociedade, uma grande parcela da sociedade, uma grande descrença com relação aos valores espirituais. Nós vemos sociedades inteiras que não creem em nada, que acham que a vida espiritual e religião é apenas fantasia de mentes fracas. Que eles falam que é a fraqueza das massas, o ópio das massas, a religião. Ou seja, os valores espirituais hoje são tratados com indiferença, principalmente nos meios científicos. Eu vivi nesse meio científico, quando eu estudei, eu sei muito bem como esses valores espirituais são tratados com indiferença. Se você não pode provar leis físicas ou leis matemáticas, não tem valor nenhum. Uma outra contradição, e essa é a última, é que nunca na história do planeta viveram tantas pessoas aqui na Terra. O mundo nunca foi tão cheio de população, tanta gente aqui na Terra, mas ao mesmo tempo nunca houve um tempo em que o homem se sentiu tão sozinho, que o homem se sentiu tão alienado. Então os sociólogos, os filósofos, os psicólogos descrevem o homem de hoje em dia como alienado, uma pessoa individualista que vive na sua ilha. Então é isso que está descrito nesse livro. E esse livro também fala o seguinte parágrafo: o homem moderno, alienado da natureza, dos seus deuses e da sociedade, em um mundo cada vez mais mecanizado, atomizado e despersonalizado, frequentemente é incapaz de alcançar uma identidade e um sentido de relacionamento com os outros. Então, o problema do homem moderno também é a falta de uma identidade, uma alienação. Um outro pequeno livro de 1945, que foi lançado logo depois da bomba de Hiroshima, o autor, que é Norman Cousins, ela escreveu um pequeno livro chamado O Homem Moderno é Obsoleto. Naquela época ela já escreveu esse livro, que vale muito para a sociedade atual também. Então, esse parágrafo desse livro é assim: se esse raciocínio é correto, então o homem moderno é obsoleto, é um anacronismo autocriado, tornando-se cada vez mais incongruente a cada minuto. Ele exalta a mudança em todas as coisas, menos em si mesmo. Ele já está séculos à frente inventando um mundo novo para viver, mas ele mesmo não entende qual é a parte dele nesse mundo. Ele inventa o mundo todo para viver, mas ele não entende qual é a parte dele nesse mundo, o que ele está fazendo nesse mundo. Ele está rodeado e se confunde com tecnologias revolucionárias e um homem evolucionário, mas ao mesmo tempo cria-se um abismo entre essa tecnologia e a verdadeira sabedoria humana, entre o intelecto e a consciência. Então, resumindo, esse é o problema do homem moderno, o homem se tornando alienado e cheio de paradoxos. Esse é o problema do homem moderno. Agora, com relação a Buda, nós podemos ver que Buda, na época que Buda viveu, nenhum desses problemas existia. Era um ambiente diferente. Então, como é que nós podemos relacionar a natureza dos problemas modernos com os ensinamentos de Buda? Como nós podemos achar a solução para esses problemas? Como é possível? Uma resposta inicial é que Buda ele lidava com os problemas existenciais da natureza humana. Esses problemas existenciais da natureza humana são atemporais. Então não importa se foi 2.500 anos atrás, ou daqui 1.000 anos, daqui 2.000 anos. São problemas que o ser humano encarnado tem.
Então, esses problemas existenciais são problemas de cada ser encarnado, depende da época. Então, nesse sentido, os ensinamentos de Buda, de Ramakrishna, são atuais ainda hoje. Buda, o que impulsionou o Buda, né, no seu caminho em busca do Nirvana? Como eu falei no início, Buda ele foi impulsionado unicamente pela compaixão. Ele tinha uma compaixão pela humanidade e ele queria resolver o problema dos sofrimentos. Mas Buda, nessa época que ele queria resolver o problema dos sofrimentos, ele mesmo não passava pelos sofrimentos da humanidade. Se vocês lembrarem a vida de Buda, se vocês leram a biografia de Buda, ele vivia num palácio, ele era um príncipe, ele vivia rodeado de luxo. Ele tinha uma esposa, ele tinha um filho, que era um bebê. Então ele tinha assim, tudo que a vida podia dar de bom para uma pessoa. Ele era saudável, era uma pessoa extremamente saudável. Mas algumas coisas aconteceram que despertaram naquela alma, Buda, Siddhartha, esse desejo de conhecer a verdade. Foi quando ele percebeu que a vida não existia apenas só esse lado bom, existia o lado do sofrimento também. Quando ele conheceu o que era sofrimento, então ele sentiu uma inquietude para resolver esse problema. E ele renunciou tudo. Ele renunciou o reino, renunciou a esposa, filho e deixou o palácio. E a busca pelo Nirvana durou muito tempo. Ele passou por intensas austeridades. Ele fez austeridades que o ser humano comum não conseguiria fazer. E finalmente, depois de vários anos de muitas práticas, ele alcançou, embaixo de uma árvore, numa cidade chamada Bodhgaya, embaixo de uma figueira, ele teve a realização do Nirvana. E quando ele teve essa realização, ele se tornou um ser realizado, um ser iluminado. A partir daí, Buda dedicou 40 anos da sua vida, desde o momento que ele alcançou o Nirvana até ele morrer, ele ficou 40 anos dedicando sua vida a espalhar essa mensagem, a mensagem da libertação dos sofrimentos. Então, Buda andou por diversas partes da Índia a pé, ele andava a pé e ele ensinava a todas as pessoas. Um dia ele estava dentro de um palácio ensinando um rei, uma pessoa muito rica, e outro dia ele estava ensinando mendigos, ele estava ensinando crianças, idosos, ele ensinava qualquer um que passava na frente dele. O ensinamento dele era universal. E todos aqueles que entravam em contato com Buda eram transformados, passavam por uma transformação interna. Tem histórias muito bonitas na vida de Buda, até de pessoas que levavam uma vida extremamente imoral e que, pelo contato com Buda, passaram por uma transformação assim intensa. Um exemplo bem conhecido da vida de Buda é de Angulimala. Você já ouviu falar de Angulimala? Angulimala, ele tinha esse nome, que Angulimala significa guirlanda de dedos. Então ele era um ladrão. E quando ele assaltava as pessoas na estrada, ele não apenas matava a pessoa, roubava, mas ele cortava o dedo da pessoa e fazia um colar com os dedos. Aí é por isso que ele era conhecido como Angulimala, ele era temido por todo mundo lá naquela região. E um determinado dia, Buda estava passando sozinho por aquela estrada, uma estrada que Angulimala ficava para roubar as pessoas. E Angulimala, vendo Buda, ele quis também atacar o Buda. Ele começou a correr na direção do Buda, mas aconteceu alguma coisa ali. Quanto mais ele corria na direção do Buda, mais o Buda se afastava dele. Não sei explicar o que aconteceu, mas a história fala isso. Quanto mais ele tentava se aproximar do Buda, mais o Buda se afastava. Até que ele pôde se encontrar com o Buda, né? E Buda, depois de conversar com ele, eu não lembro exatamente o que Buda falou para ele, mas ele se tornou uma pessoa totalmente transformada, ele se transformou. Tanto é que ele se tornou um discípulo de Buda, Angulimala. Mas o karma de Angulimala era muito pesado, era muito, um karma ruim, né? Que ele tinha matado várias pessoas.
Então ele se tornou um discípulo, ele se transformou e um dia o Angulimala já era uma pessoa transformada, era uma pessoa, já era um discípulo, ele estava passando naquele mesmo vilarejo que ele costumava assaltar as pessoas. E as pessoas reconheceram ele. E quando o reconheceram, eles foram, eles apedrejaram ele. E ele ficou assim, quase morto. Até que Buda foi lá e não deixou ele morrer. Mas essa é a história do Angulimala. Tem diversas outras histórias na vida de Buda, de como o Buda transformava as pessoas. Mas para Buda, a religião significa a cessação do sofrimento. Então, o que é a religião? O que é a vida espiritual? É um caminho que você está buscando. Geralmente a gente fala, estou buscando religião porque eu quero ver Deus, conhecer Deus. Mas religião para Buda é remover o sofrimento. Então, o principal objetivo dele é remover o sofrimento, todos os sofrimentos da vida. Esse era o objetivo dele. E isso que ele disse, isso que ele ensinava. Ele falava que o maior estado de consciência, chamado Nirvana, e o caminho que leva ao Nirvana é capaz de remover os sofrimentos. É isso que ele pregava. Então, o Buda ele era chamado de Bhavavai, que significa o médium, né? Que é aquele que remove o sofrimento. Agora, agora entrando um pouco nos ensinamentos de Buda, né? Nós não vamos abordar os ensinamentos todos de Buda, porque são ensinamentos, muitos ensinamentos. Mas a gente vai falar assim, o que Buda apontou como sendo a causa de todos os sofrimentos. Qual é a causa raiz? Ele falava que era o desejo, né? O desejo imoderado. Ele falava a sede pelo prazer imoderado, o anseio pela existência e o anseio pela prosperidade. Então ele falava que esses são os problemas que causam sofrimento no mundo. Parece uma doutrina, vamos dizer assim, paradoxal. Porque se a gente pensar, Buda fala que a causa de todos os problemas, sofrimentos, é o desejo, é a sede pelo prazer. Mas de que maneira nós podemos viver, então, o ser humano pode viver, se ele não tiver desejo pela vida, desejo de alcançar coisas? Então, desejo pela própria existência, pelas coisas da vida. Então, parece um paradoxo. O próprio desejo pela prosperidade é o que impulsiona os indivíduos. Então, como é que a doutrina de Buda pode se encaixar nessa questão? Então, Buda falava que o que significa essa doutrina é você tentar sair de um mundo de ilusões. Ele fala que nós, em realidade, o que Buda trazia, ele não pedia que as pessoas desistissem dos desejos. Ele não falava que você tem que desistir dos desejos. Ele apenas apontava a lei. Ele falava que vocês vivem em um mundo de ilusão. Você tem que sair desse mundo de ilusão. Se o indivíduo busca apenas o caminho do prazer, o caminho do desejo, ele vai encontrar como resultado o apego e o sofrimento. Então ele apontava as consequências. Ele apontava a causa e as consequências. Como é que o indivíduo pode viver sem motivações pelo prazer, pelo desejo? Como é possível viver nesse mundo sem a busca pela felicidade, vamos dizer assim? A felicidade e a prosperidade do mundo. Como alcançar a felicidade do mundo ao mesmo tempo, seguindo essa doutrina de que o desejo e a busca pelo prazer são as causas dos nossos sofrimentos? Parece um paradoxo, né? Um paradoxo que nós não podemos resolver. O que Buda falava nesse sentido? Ele falava que esse paradoxo, né, pode ser resolvido da seguinte maneira: que você tem que aspirar, nós estamos aspirando no momento por uma felicidade que não é a felicidade superior. O que ele dizia, que ele não pedia para você renunciar a tudo. Ele falava, busque algo que é superior, busque um prazer que é superior, busque uma felicidade
que é superior. E ele dizia que essa felicidade superior é a felicidade do Nirvana, é a felicidade da busca pelo Nirvana. Então é nesse caminho que ele dizia que o ideal na vida espiritual é aquilo que não nos afasta do real. Nós temos que buscar aquilo que é real. Buda falava: se você tem que desejar algo, por que não deseja aquilo que é mais elevado? Por que não buscar, em vez de buscar pequenas coisas que passam, por que não buscar aquilo que é eterno? Por que não buscar uma felicidade que é eterna, em vez de buscar uma felicidade que traz escravidão? Esse era o ensinamento de Buda. Por que não desejar o que é mais elevado? Com isso, a gente pode lembrar de uma parábola do Swami Vivekananda, na pequena rã no poço. Que nós temos a tendência, durante a nossa vida, em não acreditar que existe uma felicidade superior àquela que nós obtemos através dos sentidos. Em toda a nossa existência, nossa passagem pela Terra, nós somos ensinados a acreditar que a felicidade superior é a felicidade que a gente obtém através dos sentidos. Então, por isso, a gente exercita os sentidos para fora, em busca dessa felicidade. E o que vai nos fazer acreditar que existe uma felicidade superior a essa? É difícil o indivíduo que está envolvido na busca pela felicidade dos sentidos, é difícil ele acreditar que existe uma felicidade superior a essa. Então ele fica preso nessa busca por essa felicidade transitória. Então o que é que nos vai fazer acreditar que existe uma felicidade superior à felicidade dos sentidos? É necessário ter um despertar. Então esse despertar em nós pode ocorrer a qualquer momento, mas existe um ponto, vamos dizer, um ponto-chave na vida de cada um de nós, em que nós percebemos que as felicidades, todas as felicidades que a gente busca na vida, uma hora ou outra elas vão acabar, elas são temporárias, e elas não podem dar uma satisfação permanente. Então qualquer tipo de meta que você, transitória, meta de curto prazo que você tenha na vida, a felicidade que advém daquela meta também é de curto prazo. Você não vai conseguir nada que seja uma coisa perene, assim, que seja eterna, em buscas que são transitórias. Então, a solução de Buda é tentar buscar uma felicidade que seja uma felicidade perene. Sair do mundo de ilusões e buscas transitórias e buscar algo que seja eterno, seja perene. Então, uma parábola da rã do poço, eu falei, que existia uma rã que morava no poço, e uma rã que ela nasceu no poço, né? E ela só conhecia o poço. Essa é uma história que o Swami Vivekananda contou no Parlamento das Religiões, em 1893. E essa rãzinha, ela morava no poço e ela achava que o poço era tudo. Então ela passava o dia pulando no poço, até que num determinado dia aconteceu alguma coisa, uma enchente, e caiu um sapo dentro desse poço, um sapo grande. E o sapo, a rãzinha ficou assustada. Ela perguntou: de onde você vem? O sapo falou: eu vim lá de fora, do rio, um rio enorme. Aí a rã falou: um rio enorme? O que é isso? Conheço só o meu poço. Um rio enorme, tem uma quantidade enorme de água lá fora, e tem uma corrente enorme. Aí a rãzinha falou: como pode isso? Meu poço é maior do que o meu poço? É maior do que essa água que está aqui? E ela começou a pular dentro do poço para tentar mostrar o sapo como era grande o poço. Aí o sapo falou: você está querendo comparar esse poço com o rio? Que tolice. Aí de repente alguém jogou um balde dentro do poço e o sapo imediatamente pulou dentro do balde e começaram a puxar a corda. E o sapo gritou para a rãzinha: vamos comigo, eu vou levar você para o rio também. E a rãzinha, toda orgulhosa, falou: não, vamos ficar aqui no meu poço. E ela ficou lá no poço. Então a parábola de Vivekananda para mostrar como o ser humano tem uma dificuldade em querer sair do poço. Não querendo comparar o mundo ao poço, mas é uma coisa muito... mas
a dificuldade que o ser humano tem de sair da sua zona de conforto, né, de sair da sua ilha, da sua bolha, né, e buscar algo que transcende, vamos dizer, transcende a sua personalidade, que transcende as suas emoções, que transcende os sentidos. Os mestres, todos eles falam que existe isso. Existe como você transcender a sua individualidade. Em que sentido? Você deixa de crer, você entende, na verdade, que você não é o corpo. Você não é apenas o corpo. Você não é a mente, você é algo diferente do corpo e da mente. Então, é possível a gente mudar o sentido de individualidade, quem sou eu. Mas, para isso, é necessário de nós uma certa coragem, né, para sair da casinha, sair da nossa zona de conforto. Todo aquele que quer seguir uma vida espiritual tem que colocar em mente que vai ser necessário, uma hora ou outra, ele mudar os seus paradigmas, mudar a maneira como ele enxerga o mundo, o universo e a si mesmo. Principalmente a si mesmo. São Beatriz Parananda dizia que na vida espiritual a mudança não é uma mudança externa, é uma mudança subjetiva. Você vai mudando a maneira como você enxerga as pessoas, as coisas, o universo. Então nós temos que seguir em frente. Isso que Buda ensinava. Que para você transcender aquilo que é limitado e buscar aquilo que é ilimitado, você tem que também transcender as buscas limitadas, né, os desejos limitados. Então nós pensamos, se eu abandonar isso, eu vou me sentir muito mal, vou ficar depressivo. Mas os mestres falam que se você deixar o inferior, ao mesmo tempo que você se apega àquilo que é superior, você não vai se sentir depressivo. Você vai se abrir para uma nova realidade. Tanto é que perguntaram para Mahendranath Gupta, o autor do Evangelho. Ele fala que o Ramakrishna perguntou para ele, né, você sabe o que é renúncia? O que significa renúncia? E o Emi ficou um tempo assim, pensando antes de responder. Ele falou, renúncia é amar a Deus. A resposta dele foi isso. E Ramakrishna ficou feliz com a resposta, porque ele entendeu o que era renúncia. Renúncia não significa você abandonar as coisas e ficar triste por ter abandonado, mas você deixar aquilo que é inferior e já se apegar àquilo que é superior. Então, por que uma pessoa consegue abandonar as coisas? Porque ela já conseguiu algo melhor. Então, você já conseguiu algo melhor, por isso você abandona, né, aquilo que é inferior. Suponha que você tem um Fusquinha, em 1970, aí você ganhou uma Ferrari, aí naturalmente você, sem pena, você vai abandonar o Fusquinha. Então, é nesse sentido. Desculpa pela comparação. Mas Buda falava para abandonar o que é inferior e sem sentimento de tristeza, porque você está se apegando àquilo que é superior. Então, a vida espiritual significa isso. Por isso que Vivekananda dizia que na vida espiritual a gente não pode ficar triste, a gente não pode ficar cabisbaixo, a gente não pode ficar achando que é só tristeza, é só sofrimento, abandonar as coisas. Porque em realidade a vida espiritual é alegria, porque você está conseguindo algo novo, você está conseguindo algo superior, você está se apegando a algo que vai dar para você uma felicidade que transcende a vida. Enquanto os indivíduos estão buscando apenas a felicidade que dura alguns anos, você está capturando uma felicidade que dura pela eternidade. Então, até depois da vida, que vai dar para você conhecimento. Então, é isso que Buda queria mostrar. É uma verdade que dá a felicidade, uma verdade que dá o conhecimento. Muitos falam que o Nirvana, não conseguem definir o estado de Nirvana, mesmo porque Buda, quando perguntaram para ele, né, que era Nirvana, o que era Deus, ele ficou em silêncio. E encararam o silêncio de Buda como sendo um vazio. Então é o estado do vazio. Tanto é que teve escolas budistas que se separaram, uma considerando que o estado do Nirvana é o estado de vazio. Então é Shunya, é o estado do Shunya, do vazio.
Ramakrishna dizia que o silêncio de Buda significa que esse estado transcendental ele não pode ser explicado. É um estado de bem-aventurança, mas ele não pode ser explicado. Por isso que Buda ficou em silêncio. Não é um estado de tristeza. Porque se Buda tivesse ficado triste com o Nirvana, ele não ia ficar ensinando 40 anos e com imensa alegria. Então o estado do Nirvana é um estado de felicidade. A prova disso é que quando Buda alcançou o Nirvana, ele estava embaixo da árvore do Bodhi, da figueira. Quando ele alcançou o Nirvana, a felicidade dele era tão grande que ele ficou 3 dias e 3 noites dando volta em volta da árvore, porque ele não conseguia conter a felicidade que ele estava sentindo. E só depois ele foi para Sarnath, que é a cidade vizinha. Ele encontrou ali as pessoas que estavam praticando austeridade junto com ele, que debochavam dele porque ele tinha parado de fazer altas austeridades e tinha começado a seguir o caminho do meio. Então essas pessoas começaram a debochar dele, dizendo que ele tinha saído do caminho. Mas depois que o Buda alcançou o Nirvana, ele se encontrou com essas pessoas que tinham debochado dele. E quando ele foi se aproximando delas, elas sentiram algo nele, elas sentiram uma reverência natural e elas se jogaram aos pés dele. Então, mesmo sem ele falar nada, só de ele se aproximar, as pessoas já se jogaram aos pés dele. E a partir daí ele deu o seu primeiro sermão de Sarnath. E depois ele começou aos sermões dele, teve vários discípulos. Então, como nós podemos, uma pergunta, né? Como nós podemos viver na sociedade moderna e buscar ao mesmo tempo esse estado elevado que Buda menciona? Como é possível viver na sociedade moderna ao mesmo tempo seguir uma prática espiritual que leva a esse estado que Buda mencionou? Parece que é incompatível, mas Buda falava que qualquer pessoa pode alcançar o Nirvana. Ele não colocou nenhum limite. Então, qualquer pessoa, mesmo na sociedade moderna, pode alcançar esse estado. Então, assim, qual foi assim, a principal doutrina de Buda? Buda definiu o caminho óptimo. Eu vou citar rapidamente o que é o caminho óptimo. Ele falou que nós temos que seguir o caminho óptimo. O caminho óptimo é constituído, como o próprio nome diz, de 8 princípios. A visão correta, a resolução correta, fala correta, conduta correta, estilo de vida correto, esforço correto, atenção correta e meditação correta. Esse é o caminho óptimo. Então essa era a principal doutrina de Buda, o caminho óptimo. Essa era a disciplina que ele pregava. Nós temos que alcançar o caminho óptimo. Isso está na escritura da Dhammapada, as próprias palavras do Buda. Qualquer pessoa que for sincera e praticando o caminho óptimo vai alcançar o Nirvana. Essas são as palavras do Buda. Assim, rapidamente, o que é a visão correta? De acordo com o Buda. A visão correta é você ter o conhecimento das 4 verdades nobres, que é uma outra doutrina de Buda. Quais são as 4 verdades nobres de Buda? A primeira verdade nobre é que existe o sofrimento. Então existe o sofrimento no mundo, ninguém pode negar que existe o sofrimento. A segunda verdade é que existe uma causa para esse sofrimento. A terceira verdade é que é possível parar com o sofrimento, é possível acabar com esse sofrimento. E por último, existe um caminho que leva à cessação do sofrimento. Essas são as 4 verdades nobres. Então, ter o conhecimento dessas 4 verdades nobres e discernir sobre isso é a visão correta, de acordo com o Buda. Primeiro passo do caminho óptimo. O segundo passo é a resolução correta. O que é resolução correta, de acordo com o Buda? É nós termos uma firme determinação de reformar a nossa vida na direção da verdade. Então, você colocando a verdade como meta, você reforma a sua vida na direção dessa verdade. É isso que é a resolução correta, de acordo com o Buda. Então, o que significa em termos práticos? Você mudar o centro de gravidade da sua vida. Então, em vez de um centro de gravidade voltado para o material, voltado para as coisas transitórias,
muda o centro de gravidade para as coisas, para as verdades eternas. Então isso que é reformar sua vida na direção da verdade. Isso é a resolução correta. A terceira é a fala correta. Fala correta envolve o controle da fala. Isso é uma disciplina de todas as yogas, dentro do hinduísmo, o controle da fala. E o controle da fala é uma consequência da resolução correta também. O controle da fala, de acordo com o Buda, envolve a gente se abster de mentir, de injuriar, de palavras não gentis e de conversas frívolas. Então, isso que Buda diz que é o controle da fala. O quarto passo, o quarto princípio do caminho óptico é a conduta correta. Conduta correta significa a abstenção da ação errada. Abster-se de fazer ações erradas. Ele define quais são o que inclui essas ações erradas, chamado de Panchashila, que é desistir de matar, roubar, sensualidade e intoxicações. Então, isso que Buda define como conduta não correta. Está tudo mencionado no Dhammapada. O quinto princípio do caminho óptico é o estilo de vida correto, que é manter uma vida honesta, ou seja, ganhar a vida através de meios honestos, não ganhar a vida através de meios desonestos. Isso é estilo de vida correto. O sexto passo é o esforço correto, você ter uma constante sinceridade de ter progresso no caminho moral. Isso é o esforço correto, que é uma coisa que é muito importante na vida espiritual, que é a palavra perseverança. Que muitos de nós começamos um caminho e por falta de perseverança e paciência, nós desistimos. E talvez a gente quer outro caminho. E daí começamos aquele caminho e depois, por falta de perseverança, a gente desiste e busca outro caminho. Então essa falta de perseverança é o que Buda diz que é o esforço, falta o esforço correto. Você manter um progresso contínuo na direção do caminho espiritual. O sétimo é a atenção correta. A atenção correta, de acordo com o Buda, é você se lembrar-se constantemente da natureza perecível de todas as coisas. Você se lembrar que tudo está perecendo, tudo está decaindo. Por que isso é necessário, de acordo com o Buda? Por que é necessário a gente sempre se recordar da natureza perecível das coisas? Porque isso tira de nós muitos apegos. Muitos apegos saem da nossa vida quando a gente lembra claramente que as coisas são temporárias, inclusive a nossa vida mesmo, nosso corpo. Então, se a gente tem isso bem claro, muitos dos apegos, muitos dos sofrimentos, nós deixamos de lado. Então, isso é chamado atenção correta. Por último, o último passo do caminho óptico é a concentração correta. Aí envolve o caminho da concentração, o caminho da meditação. Então nós vemos que os 7 passos anteriores é como se fosse uma preparação do indivíduo, moralmente, psicologicamente, fisicamente, para seguir o último passo, que é a concentração correta. Então essa concentração correta é constituída de 4 estágios, que eu não vou citar aqui, mas são estágios de meditação. É aí que realmente começa o que o mesmo chama de Raja Yoga. É quando você vai fazer a prática da meditação, juntamente com as práticas de Jnana Yoga, que é a prática do discernimento. Então, isso é constituído de 4 estágios. Se o indivíduo for bem sucedido nesses 4 estágios, ele alcança o Nirvana. Ele alcança o estágio de Nirvana. Então, isso é o caminho óptimo. Qual é o resultado? Qual é o resultado do Nirvana? O que significa? Bom, não se pode definir o que é o estado do Nirvana. Quais são as consequências do indivíduo? Nós falamos ontem a respeito do Jivamukta. O Jivamukta é um indivíduo que, mesmo em vida, ele se torna livre. Ele não tem mais nenhuma amarra. Então, o indivíduo que alcança Nirvana, ele se torna também um Jivamukta. Ele não tem mais nenhuma amarra. Ele também alcança sabedoria perfeita. Ele se torna um sábio. O conhecimento que sai da boca dele
os ensinamentos dele, a vida dele, é uma vida de sabedoria. Tudo que ele fala é sabedoria. Ele se torna perfeito na bondade e na equanimidade. Ele se torna um indivíduo equânime, no sentido de que nada afeta esse indivíduo. Nem os maiores sofrimentos são capazes de afetar esse indivíduo. Ele se torna equânime. E ele corta a ignorância e o desejo pela raiz. O sofrimento desaparece. Então esse é o caminho do Nirvana. Nós falamos ontem, demos só exemplo, para terminar, nós demos ontem o exemplo das ondas e do oceano. De como, na Vedanta, o exemplo do oceano, como simbolizando Deus, e das ondas simbolizando os indivíduos. Que os indivíduos são como diferentes ondas. Mas as ondas não são diferentes do oceano. As ondas são apenas água. E as ondas não podem também viver sem o oceano, elas têm o oceano como base. Então, uma onda não pode sair do oceano e continuar sendo onda, ela depende do oceano. Então, é nessa mesma maneira que é o Nirvana. O que significa o Nirvana? Você mergulhar no oceano, você se tornar do oceano, você deixar de ser onda. Então, isso que é o Nirvana. Falando em termos de budismo como uma doutrina, o budismo é muito, como Vivekananda falou, é muito similar à Advaita Vedanta que nós falamos ontem. Então, as práticas da Advaita Vedanta são muito similares às práticas do budismo. E por isso que Vivekananda falou que o budismo é uma extensão lógica do hinduísmo. As práticas do budismo são muito similares às práticas do hinduísmo. E Buda era um hindu. Ele nasceu na Índia, ele morreu na Índia. Mas muito do hinduísmo, do budismo hoje está fora da Índia. Está nos países fora da Índia. Aqui no Ocidente tem muito do Zen budismo, está se tornando mais em voga. Mas várias correntes do budismo existem ainda no Oriente, no Tibete, Malásia, várias correntes filosóficas do budismo. Já acabou o tempo, tinha mais coisa para falar, mas para resumir, o que Buda falou para resolver os problemas do homem moderno. Ele fala que nós temos que aspirar por uma felicidade superior. Nós não apenas temos que aspirar, nós temos que trabalhar por ela. Então, existe uma felicidade superior, nós temos que trabalhar por essa felicidade superior. Isso envolve você mudar o seu centro de gravidade. Em vez de buscar apenas o prazer, o desejo e as coisas transitórias, buscar aquilo que é eterno, buscar aquilo que transcende essa vida. Isso pode ser feito de que maneira? Através das disciplinas. Ele colocou as disciplinas do budismo, com o caminho óptimo, as quatro verdades nobres. E com isso você vai alcançar o Nirvana. Uma frase de Buda, no final da vida dele, foi que ele deu vários ensinamentos e ele falou: aquilo que é mais necessário é um coração amoroso. As palavras de Buda. Então, que é o mesmo que o coração compassivo. Então, isso é o cerne da doutrina do Buda. Desenvolver um coração compassivo, desenvolver um coração amoroso. Por aqui, em 4 minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta.